Olá pessoal, voltando aqui com o nosso Avescast, estou aqui com o Eduardo Lázaro, grande amigo conterrâneo lá do Espírito Santo, conhecido também como Morango para muitos, né? Médico veterinário, proprietário do Criador e do Hospital Silvestre lá no Espírito Santo, que fez a palestra sobre tendências e avanços em criadores. Seja muito bem-vindo, Morango. Fala de Morango, né? Pode ser. De Eduardo, não Sem dá. problema. Muito obrigado pelo convite. Morango, começa falando com a gente, então, assim, quais são as maiores tendências que a gente tem hoje no setor de criadores de aves hoje no Brasil? Cara, então, a gente está tendo uma pressão muito grande, né, da sociedade em como mandar esse animal para o tutor, né, de maneira geral, para o responsável, né? E aí a gente vai precisar mudar muitas tendências. Dentre elas, né, que a principal é a relação do voo da ave, tá? Então isso faz uma diferença grande na parte da criação comercial. Então o manejo do começo, ali desde a papinha, tudo, até a liberação do desmame, até a liberação para dentro da casa do tutor, é importante fazer. E não é simplesmente só do fator não corte das penas, e sim desse manejo principal ali que precisa ser diferenciado para poder que essa ave chega, né, dentro de casa sem os cortes e ela saiba voar, literalmente, né? Então isso é a primeira pressão. Então muita gente, a gente fala que tinha uma fobia, né, tipo, às vezes ver da ave ali na gaiola, tudo, mas não saberia como ter essa ave, né? E aí é onde que começou a entrar, né, a prática do voo, né, que a gente tem o voo livre, o voo indoor, né, no caso. Então não necessariamente a pessoa precisa fazer o voo livre, ela pode fazer o voo indoor, que é o que eu aconselho na maioria dos tutores, né? E aí, para que isso possa ter uma relação melhor do responsável e com a ave ali, né? Então, esse é um dos primeiros pontos, né? A outra parte, principalmente, é a questão da nutrição, tá? Então, aquele manejo antigo que a gente tinha, né, do uso das sementes, ou às vezes até mesmo do uso somente da extrusada, que é onde até recentemente bateu bastante nisso daí, hoje a gente já vê que não tem. Então a gente usa uma nova formulação, uma nova forma, porque a gente quer as aves vivendo muito tempo. Perfeito. E a gente via que isso ela vivia em curtos tempos, né? E aí acabava desenvolvendo problemas nutricionais, às vezes problemas renais, e por aí vai, e aí agora a gente começa a ver que existe uma relação da alimentação, principalmente com essas aves. E a gente quer que, um papagaio, a estiva, né, por exemplo, vai viver aí seus 60, 80 anos, né? E aí o criador ele tem que estar preparado para ter essa ave durante esse tempo todo, né? Sim. No caso. Então não é uma ave que vai durar 10 anos de criação. Não. Ela tem uma tendência de 60, 80 anos ali nessa longevidade toda ali, né? E as outras grandes tendências, questões principalmente tecnológicas relacionadas com o criador. Você entendeu? Como que tá essas novas tecnologias? Como que ela tem impactado o manejo, no criatório, ajudando na criação? Cara, isso é bizarramente assim, muito bom e positivo que a gente tem, né? E um dos fatores, né, fazendo um pouco do mexendo tudo, o meu exótico está entrando muito nesse sentido para poder auxiliar muito no fator que a gente não tinha, que trabalhava tudo no Excel, aquelas coisas todas ali, se perdia muitas das vezes, tudo, que hoje a gente consegue documentar e entregar para o tutor de uma forma totalmente responsável, né? E isso é uma forma muito legal. Então aí é onde entra, tipo, as câmeras, né, o iris, então que a gente consegue ver, às vezes, comportamentos das aves que a gente, às vezes, só conseguiria ver naquele momento que a gente fosse cuidar dela, né? Então hoje a gente consegue registrar, consegue fazer até mesmo a inteligência artificial identificar de que a ave caiu para o fundo da gaiola. Então, tipo, me avisa nesse momento que essa ave caiu. A gente consegue hoje doutrinar a inteligência artificial para nos fazer isso a favor. Então, desde a parte, né, do bem-estar da ave, até mesmo na questão da saúde, a gente vai conseguir documentar. Então, tá uma temperatura absurda dentro aqui desse galpão, né, da criação. Então, que ligue o aspejoso para a gente poder diminuir, né, essa temperatura. Ou usa outra técnica, né, para a gente poder conseguir fazer diminuir essa temperatura para dar um conforto térmico para essa ave, né? E até mesmo, então vamos ter galpões diferenciados de espécies diferentes, que às vezes é uma espécie que está acostumada a viver numa temperatura de deserto, por exemplo, outra que está acostumada a viver num clima amazônico, por exemplo, que são temperaturas totalmente diferentes e a gente consegue colocar aquela temperatura ideal para aquela espécie ali. Então a tecnologia hoje entrou muito a favor para a gente,
Ao mesmo tempo, muitos estão com medo, né, do fator de tirar o humano da parada que realmente vai acontecer de uma certa forma, mas não vai acontecer 100%. E aí é onde vai Você não tira ele, né? Você muda ele de posição. É isso daí. É isso. E aí é onde vai entrar, e aí é onde o criador precisa se preparar e precisa valorizar também o profissional mais qualificado, entendeu? Então, quem vai sair na frente é o profissional mais qualificado, né? Então, a gente vai deixar de existir aquele profissional que só vai lá e faz um examezinho de sangue no bicho. Não, Sim. ele precisa entender sobre a reprodução. Ele precisa entender, gerenciar essa tecnologia a princípio, né? Perfeito. Então, e aí vai ser o outro lado da moeda, que também eu, como médico veterinário, não vou poder saber somente sobre a medicina veterinária. Talvez vou ter que saber um pouco da tecnologia a meu favor para esse momento. Perfeito. O que você acha que diferencia hoje, por exemplo, os criatórios mais modernos dos mais tradicionais? É um receio ou uma barreira, às vezes, até cultural mesmo, de trazer tecnologia, porque às vezes a gente cria há décadas daquela forma e tudo mais. Mas a gente sabe que, além da tecnologia ajudar em tudo isso, a gente falou agora há pouco com o Mário Salviato também sobre as mudanças climáticas que estão vindo, que isso afeta, né? Um calor que não existia, agora está existindo. Como que você vê assim os criatórios que estão mais modernos e os mais tradicionais? A diferença é mais no manejo, é mais na aplicação de tecnologia, a profissionalização? Como que você vê esses dois mundos? Cara, eu vejo todos esses fatores, na verdade, infelizmente. Antigamente, a gente pensava muito em números, em mais business, em mais vendas, né? Então, a ave que não está reproduzindo, a gente tenta descartar, né, ela, devolve, né, para o IBAMA, devolve para algum órgão, né, no caso tudo, então a gente tenta retirar do plantel, né? E às vezes, na verdade, essa ave que não está reproduzindo, antigamente a gente não sabia o porquê que ela não estava reproduzindo. E às vezes é uma mudança um pouco de manejo, ou um tratamento que seja com ela, que a gente conseguiria voltar ela a reproduzir. Legal. Tá? E aí, assim, eu acho que não vai ter muito espaço para essa galera das antigas, sinceramente. Pensando hoje, assim, mais ou menos, eu entendo que time ganhando a gente não muda, Sim. né? Então tem muito esse bordô assim, mas ao mesmo tempo a gente precisa mudar. Então, a pressão é grande. Por exemplo, o órgão ambiental lá do Espírito Santo hoje obriga você a ter bem-estar nas aves. Sim. Então, você precisa entrar com enriquecimento ambiental dentro do seu criador comercial. Isso é uma legislação obrigatória. Perfeito. Então, se eu não vou adequar, cara, o meu criador não vai continuar sendo licenciado pelo órgão. Então, entre aspas, eu sou obrigado a entrar. Mesmo que eu não goste, mesmo que eu não apoie, eu sou obrigado a entrar. E não é só, tipo, botei uma pinha lá e acabou. Não. Eles querem entender se está tendo interação ou não com as aves ali do criador, entendeu? Ou seja, quanto antes eles se preparam para essa nova fase, é um dos desafios aí, né? Até esperar uma renovação de AM e tudo mais, aí não ter tempo, ter que fazer um grande investimento e tudo mais. O quanto antes se adequarem a esses novos modelos de criação, melhor. Muito. E eu escutei até numa palestra aqui do Rodrigo, achei muito interessante uma fala dele que me deu essa transmissão, não sei se eu ia até conversar com ele para ver se realmente era isso ou não, mas ele falou que, tipo assim, lá no criador dele ele tem setores, né? O de 2020, 2000 e tanto e os de agora, né? Então ele tem, tipo, essas separações. E aí me transmitiu muito de que, né? Pô, tô fazendo umas atualizações aqui para ver se realmente esse de 2020, que eu não faço essa atualização aqui, para ver se de repente dá certo para eu poder transformar esse 2020 para esse de agora. Que legal. Então pode ser uma opção, e nós como médicos veterinários, nós como responsáveis técnicos dos criadouros, eu acho que é importante a gente abordar com ele, mostrar para eles, talvez começando assim, criar pequenas mudanças para que ele acredite muito na tecnologia, acredite muito no seu profissionalismo para ele poder fazer em todo o resto do criador. Legal. Então, assim, não adianta a gente entrar com o pé no peito, né? Que é o que eu sempre falo, né? Sim. Então, assim, é importante a gente ir aos poucos e mostrando tudo para a gente poder realmente ganhar nessa confiança, né? Do público, do criador ali que realmente está ali, né? E falando em pé no peito, você citou o caso lá do Espírito Santo também, do órgão. Como lidar com essa pressão pública e legal sobre a criação de aves hoje, né? Tem toda uma questão, a gente sabe, de uma militância, de ideologia. Isso às vezes acaba entrando dentro dos órgãos, que cria muitas barreiras ou dificuldades. Essas exigências novas, igual você falou, de enriquecimento. Como que é lidar com essas pressões hoje? Uma coisa que eu acho que a gente precisa, que é o que eu vejo que falta um pouco, é a união, tá? É o momento que a gente precisa ter uma união um pouco mais forte, mesmo que temos ideologias diferentes.
Perfeito. Então, assim, você tem uma ideologia, eu tenho outra, fulano tem outra. Não, pô, o sistema de criação do Eduardo é totalmente diferente da minha. Eu não vou ficar passando... Entendo que existe um pouco dessa barreira, mas a gente precisa quebrar um pouco essa barreira. Perfeito. E aí se juntar. E tá tudo bem você ser diferente do que eu. Sim. Mas, cara, a gente precisa se juntar. E aí, pra gente tentar enfrentar um pouco mais dessas ideologias, falsas ideologias, né? Quando elas são falsas, né? Sem base científica, sem base, sem conhecimento, nada. sem vivência. Justamente. Aí a gente precisa realmente tentar confrontar um pouco mais. E aí é mostrar evidências. Às vezes, no primeiro momento, aceitar aquilo ali porque a gente é obrigatório por causa da lei, mas a gente tentar mostrar o porquê que aquilo está errado. Vou dar o exemplo de uma coisa que aconteceu com a gente. Eles queriam colocar, não é de aves, né, mas dar esse exemplo, eles queriam que a gente colocasse um coxo de alimentação para o tigre d'água dentro do recinto do tigre d'água. Aí a gente falou, cara, mas eles não comem coxo, eles comem dentro da água. Não, mas a nossa exigência é que tenha um coxo para poder ter uma alimentação adequada e que não fure. O que a gente fez? A gente teve que montar uma palestra, a gente teve que aceitar naquele primeiro momento, mas mostrar todo o embasamento científico, sentar com eles e falar, e aí? Aí foram onde acordaram e falaram, realmente isso não cabe, entendeu? Perfeito. Então, assim, são coisas que a gente tem que aos poucos fazer, não adianta a gente bater de frente direto. É o que a gente quer, né? Porque, poxa, tá errado, eu estudei tanto para isso e estão falando, beleza, mas vamos devagar? O grande exemplo que hoje eu falo muito é sobre esse lance dos cortes, que está sendo muito polêmico, né? Os cortes das penas, tudo. E aí, tipo, mas que é proibido aquilo. Não, calma. O negócio é, vamos mostrar para o tutor o que é melhor ou não para a ave? Mas ele faz, ele tá... Ok, deixa ele continuar fazendo. A minha opinião é sobre o que é melhor para o animal. É isso daí. E aí, ao mesmo tempo, o que a gente precisa fazer? O primeiro ponto nisso daí é ensinar ele que vamos ter lá o seu apartamento, por exemplo, porque não dá para você viver com a ave sem ter lá o apartamento. É igual tutores de gato hoje. Então, antigamente, quantos gatos não morreram pulando, saltando dos apartamentos? Sim. Para que hoje é quase impossível você comprar ou adotar um gato sem você provar que você tem uma tela no apartamento. Olha. Então, assim, mas isso foi o quê? Cultura. Que foi aos poucos, tudo. Então não adianta a gente querer bater logo de frente. Esse desconhecimento, você deu o caso do tigre d'água, eu lembrei, aí, um amigo foi enviar um ave de rapina, na hora de embarcar, a companhia aérea pegou, não, mas cadê o alpiste? Tem que ter comida disponível. E esses caras nem sabem, como assim um rapinante vai comer alpiste? Ele come rato, come codorna, come pintinho, come carne. Não tem isso. Os caras, e eu falei, cara, deixa de embarcar por causa disso, compra um alpiste e bota dentro do galo. O bicho vai ignorar esse alpiste, mas pelo menos você embarca. Então a gente vê que ainda falta muito conhecimento, né? E acesso, e me parece que às vezes que os órgãos não... Eu sei que é uma diversidade de aves muito grande, de outros animais também, mas não tem essa preocupação. É muito mais do tipo, não, proíbe ou inviabiliza ou coisas do tipo, né? É um grande desafio para o criador também lidar com isso. Eu acho que falta um pouco, né? Tipo, às vezes, tipo assim, beleza, tô vendo aqui que eu vou receber um falconiforme. Deixa eu ver que espécie é essa, deixa eu ver qual é o seu hábito alimentar, para antes de aceitar, né? Que ele vai ser transportado. Então é muito tipo, aceito e se vira. Entendeu? É tipo isso. E você acha, tirando a parte dos órgãos ambientais ou companhia aérea, você acha que a profissionalização nos criadouros tem avançado? Tem, demais. Mas eu ainda sinto um pouco a falta da medicina veterinária e até mesmo, às vezes, um pouco da biologia, tá? E aí o que eu sinto, às vezes, é os donos, às vezes, do criadouros ou tal, tentando burlar um pouco essa profissão. Não são todos, não estou generalizando, entendam isso, tá? Mas, de maneira geral, eu acho que falta um pouco disso daí ainda, dessa chamada desse pessoal. Mas eu não tenho profissional capacitado. Ok, a gente tem várias formas hoje de conseguir trabalhar, às vezes até mesmo à distância, no caso, ou até mesmo com assessoria, ou até mesmo uma ajuda comunitária junto, para a gente poder ter esse profissional junto. Então, por que eu falo isso, né? Até mesmo que, para entender, às vezes, óbitos que está acontecendo no criador, às vezes para atender tipo, algum manejo que seja ali diferenciado para a gente poder fazer o que está acontecendo. Qual que está sendo a saúde daquele animal? Qual que está sendo, de repente, a forma de enriquecimento adequado para esse animal naquele momento? E aí é onde eu acho que falta um pouco dos profissionais. Sim. Mas eu, dono do criador, entendo muito mais que... Cara, acho que acabou um pouco disso daí. Aí é o que eu falo da união. Né? E assim,
cara pode ter uma experiência lá e tudo mais, mas como eu posso melhorar? E a entrada de um profissional desse, ele pode trazer um detalhe, às vezes uma coisinha, um pouco que você muda ali que pode fazer toda a diferença. É isso daí. E às vezes até mesmo eu, como profissional, eu gosto muito de trabalhar nos meus criadores dessa forma. Eu escuto demais os donos, os caras que estão ali na lida, até mesmo o tratador. Uma Que é o troca, cara né? que está ali lidando diariamente. Não sou eu que estou lidando com a ave diariamente, é o cara que está lidando. Então, se ele me fala que aquilo ali é estranho, mesmo que eu entenda que não é estranho, isso me acende uma luzinha. Eu falo, cara, se ele está achando isso estranho, eu preciso entender o porquê que ele está achando estranho. Sim. Que às vezes é um tipo de comportamento que para a gente não seja tão direcionado, mas que para aquele indivíduo seja assim diferenciado e que esteja mostrando uma alteração, desde comportamental, a saúde, por aí vai, entendeu? Então falta um pouco dessa união e da gente aceitar isso daí, escutar o próximo, entendeu? Então, desde a veterinária, tá, na medicina, Perfeito. da biologia, até mesmo o dono do estabelecimento, entendeu? E que o que inviabiliza, eu entendo um pouco, às vezes talvez seja a burocracia tanto que a gente passa, né? Tanto dos órgãos, tanto de imposto e várias coisas que envolvem isso daí. Que aí, às vezes, acaba tentando, às vezes, inviabilizar. Mas a gente tem que entender e passar isso para o responsável que está comprando a nossa ave, que aquele valor aumentado daquela ave está embutido o meu profissional, o tudo e por aí vai. Então, quando você mostra para o responsável que está comprando, olha, você está levando não é a ave. Olha o que você está levando aqui. Genética, bem-estar, saúde, vai tudo com uma boa É criação, isso daí. né? Acompanha o animal. Morango, para a gente encerrar, que mudança você gostaria de ver no mercado brasileiro hoje, nesse cenário? O que você mais almeja aí por mudanças para melhorar o mercado de criação? Cara, eu queria ver mais a responsabilidade dos tutores, né, em cima da compra desses animais, tá? Então, que infelizmente ou felizmente, eu acho que quem vai ser o mais responsável a passar isso pro tutor, né, pro responsável, são os criadores. Isso que eu ia te perguntar, isso é uma responsabilidade dos criadores, você acredita? Eu acho que inicia-se nele. Eu acho que não é total dele, Sim. mas eu acho que inicia-se nele. Do momento de, cara, ele vai comprar minha ave, mas ele já preparou o recinto da ave? Qual que é a gaiola que você está comprando? Tal, tudo. Ah, manda mensagem, olha, eu queria saber qual que é o valor do papagaio. Você já escutou falar do papagaio? Não, porque eu sei que ele fala muito. Não, mas você sabe quanto tempo vive e tal, tudo. Para depois, no final dessa conversa toda de manejo e saber como que vai ser a minha ave viver dentro ali da casa daquela pessoa, eu passar o preço para ele. Perfeito. Você entendeu? Porque não é só o preço do animal. Ele vai ter que ter mais investimento do que isso. Né? É isso daí. E assim, entenda que a gente já teve um caso desse no criador, de uma criança mandar mensagem pra gente querendo comprar um papagaio na papa para poder fazer voo livre. A gente não conversa com você. A gente queria conversar com o seu responsável para poder saber e tal. Não, mas minha mãe vai comprar para mim. Aí a mãe entrou em contato com a gente. Aí a gente, olha, então a gente precisa entender como que a ave vai ficar, sei lá o que, tudo. E outra, a gente não vende na papa. A gente vende com ele, não, mas eu quero na papa, eu vou pagar por isso. Então, infelizmente, o nosso animal não vai para vocês, porque não é da nossa criação a gente vender nesse formato para vocês. A gente entende que isso é um risco muito grande, principalmente que vai ser uma criança que vai manejar o animal, que infelizmente não vai. Ah, mas eu pago tanto a mais. Não é questão de valor. A gente deixou claro, não é questão e agora a gente mudar encerra justamente essa cultura, né? É isso daí, não entendeu? é um brinquedo que você está dando para a criança, né? É uma vida. E é isso que é o que vai mudar na cabeça das ideologias, das falsas ideologias. A partir do momento que esse comportamento. É isso daí. É o nosso comportamento em cima daquela venda daquele animal. Aí vai mudar. Pô, imagina o cara chegando já com o histórico do nascimento do animal ali dentro do criador, de tudo que o animal já passou, de tudo de exame que esse animal tem, sei lá o que, blá, blá, blá. A conversa que teve sobre como manter como que está sendo o manejo dentro de casa, tudo e tal. Perfeito ainda seria se a gente conseguisse acompanhar o pós, mas eu sei que isso vai ser uma dificuldade muito maior. Porque imagina, tipo, um criador grande que vende mais de 100 aves por ano, pô, realmente é um pouco mais complicado. Sim. Mas eu acredito que talvez isso possa evoluir. Que querendo ou não,
pela nossa legislação, a gente tem responsabilidade se caso esse cara quiser abandonar esse bicho. Sim. Você tem que receber de volta. A gente tem que receber de volta. Então, querendo ou não, a gente tem essa responsabilidade, mas ninguém nunca se ligou para esse ponto, entendeu? E aí eu sei que isso vai apertar muito mais financeiramente se a gente precisar ainda ter esse acompanhamento dessa forma com esse animal. Mas talvez a tecnologia nos ajude. Perfeito. De que, levou no veterinário, o veterinário lá foi, botou no cadastro do tutor, que abaixou o peso e tal, tudo vai pitar direto no criador. E aí o cara vai conseguir mandar uma mensagem assim, cara, tô vendo aqui que aconteceu isso, o que tá acontecendo, que eu posso estar te ajudando. Legal. Entendeu? Legal. Mano, mais uma vez, muito obrigado aí por ter aceitado o convite e bater esse papo aqui com a gente, cara. Nada, que isso. Obrigado a vocês, é um prazer imenso. Cara, trabalho fantástico de vocês, espero que tenha milhões de podcasts desse, pra gente poder ter mais avanços, chegar a informação para quem realmente necessita. Obrigado. Bom, pessoal, obrigado e acompanha na playlist aí mais vários episódios super interessantes aqui e até o próximo.